Amados irmãos e irmãs da evolução espiritual, com o coração transbordando de luz e esperança, sejam todos muito bem-vindos a este encontro abençoado em nossa casa de amor e caridade, o Além do Espiritismo. Este espaço sagrado foi preparado pelos mentores da luz e da espiritualidade divina, com o sublime propósito de acolher, ensinar e guiar todos os filhos de Deus no caminho da verdade e do conhecimento superior. Hoje, sob a inspiração celestial do venerável Bezerra de Menezes, trazemos uma mensagem psicografada de urgência máxima, recebida em uma reunião extraordinária convocada pelos espíritos superiores, na presença luminosa de Emmanuel e dos mentores da transição planetária. Esta revelação, filhos amados, chega até vós como um raio de luz cortando as densas névoas da ignorância, pois estamos testemunhando o cumprimento exato das profecias que há meses vêm sendo anunciadas pelos mentores espirituais. O que hoje se desenrola no plano material é apenas o reflexo visível de uma batalha muito mais profunda, travada nos planos superiores da existência, entre as forças da luz e as sombras densas do umbral, que tentam manter a humanidade aprisionada nas correntes da opressão e do autoritarismo. Queridos, segundo a orientação dos mentores da luz, este é um momento singular na história espiritual da Terra. Vocês que aqui estão foram chamados, não por acaso, mas por um desígnio divino, para receberem esta revelação que marcará para sempre o destino do Brasil e do mundo. Prestem muita atenção, pois os números e as datas que serão mencionadas carregam vibração sagrada e significados ocultos que apenas os corações preparados podem compreender. Sigam as orientações com fé inabalável e confiança absoluta nos planos superiores. Deixem seus nomes e cidades nos comentários, como pequenas orações escritas que chegam até nós, para que possamos conhecê-los melhor e incluí-los em nosso grupo de oração especial, dedicado a interceder por aqueles que enfrentam as tempestades da vida, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Se atravessam desafios como desemprego, enfermidades que afligem o corpo e a alma, ou lutam contra vícios que escravizam o espírito, confiem seus corações a esta casa de luz. Nosso compromisso sagrado é elevar súplicas fervorosas por sua cura, libertação e vitória completa no Cristo. Convidamos cada um de vocês a fortalecer esta missão divina com sua participação ativa e amorosa. Se possível, deixem sua vibração de apoio inscrevendo-se em nosso canal Além do Espiritismo e ativando o sininho da esperança, para que mais mensagens edificantes e reveladoras possam chegar aos corações sedentos de verdade e esclarecimento. Cada gesto de apoio é uma semente de luz plantada no jardim espiritual da humanidade. Que a paz radiante do Mestre Jesus esteja com todos nós, envolvendo-nos em seu manto protetor neste momento crucial da transição planetária. Amados filhos da luz eterna, em nome do amor divino que rege o universo e move as estrelas em suas órbitas celestiais, eu, Bezerra de Menezes, venho até vós sob a orientação suprema dos mentores espirituais e na companhia luminosa do querido Emmanuel, trazendo uma mensagem que fará ecoar pelos corredores da eternidade. Estamos vivenciando, meus caros irmãos, o momento exato em que as profecias anunciadas pelos espíritos superiores começam a se materializar no plano terreno com uma precisão que deixa atônitos até mesmo os céticos mais empedernidos. Na reunião extraordinária que nos foi concedida no plano espiritual, os mentores me revelaram com clareza cristalina que os acontecimentos que agora se desenrolam nos Estados Unidos, envolvendo as sanções impostas pelo presidente Donald Trump contra Alexandre de Moraes,
e outros ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro não são meras coincidências políticas ou jogos de poder terreno. Não, amados, estas são manifestações diretas da justiça divina em ação, ondas vibracionais da verdade eterna, que não pode mais ser contida pelas barreiras artificiais erguidas pelos homens de má vontade. Os mentores me mostraram, em visão espiritual de rara beleza e profundidade, como as decisões tomadas na Casa Branca são, na verdade, ecos de deliberações muito mais elevadas, tomadas nas assembleias celestiais, onde se reúnem os espíritos superiores que velam pelo destino da humanidade. Trump, neste momento específico da história, torna-se um instrumento involuntário nas mãos da providência divina, um canal através do qual a justiça dos céus encontra expressão no mundo material. Filhos queridos, quando vemos os vistos sendo cancelados, as sanções financeiras sendo aplicadas e as ameaças de bloqueios tecnológicos sendo anunciadas, não estamos presenciando apenas uma crise diplomática entre nações. Estamos testemunhando o cumprimento de decretos espirituais, estabelecidos há muito tempo nos planos superiores, onde a lei de causa e efeito opera com precisão matemática, sem favorecimentos ou parcialidades. Irmãos amados do coração celestial, que a luz dourada da verdade ilumine vossas mentes para compreenderem a magnitude do que se desenrola nestes dias decisivos. Na segunda parte da revelação confiada pelos mentores espirituais, fui conduzido a uma visão que me fez estremecer de emoção e reverência diante da grandiosidade dos planos divinos. Vi, com os olhos da alma, Alexandre de Moraes e seus companheiros no Supremo Tribunal Federal sendo envolvidos por uma densa névoa escura, símbolo das vibrações negativas que suas ações autoritárias têm gerado no plano astral. Os mentores me explicaram que cada ato de censura, cada decisão abusiva, cada violação dos direitos fundamentais cria ondas de desarmonização que se propagam muito além das fronteiras físicas do Brasil, alcançando dimensões espirituais onde habitam os obsessores e entidades inferiores que se alimentam da discórdia e do medo. Estas criaturas sombrias, filhos, encontraram em certas autoridades brasileiras terreno fértil para suas influências nefastas, utilizando-as como instrumentos para semear a divisão e a opressão. Mas, ó glória eterna, os espíritos superiores não permanecem inertes diante de tal desarmonia. Vi então uma legião imensa de anjos guerreiros, seres de luz de uma pureza indescritível, recebendo ordens diretas do alto para intervir nos acontecimentos terrenos. E Trump, mesmo sem ter consciência plena do papel que desempenha neste drama cósmico, torna-se o braço executor da vontade celestial, aplicando no mundo material as penalidades que já haviam sido decretadas nos tribunais espirituais. As sanções financeiras, que agora se aproximam como nuvens tempestuosas no horizonte político, não são, portanto, meras retaliações humanas. São instrumentos de correção kármica, mecanismos através dos quais a lei universal busca restabelecer o equilíbrio perdido. Cada conta bancária bloqueada, cada bem congelado, cada restrição imposta é um reflexo direto das limitações que estes homens impuseram à liberdade de seus semelhantes. Os mentores me alertaram com seriedade que tocou profundamente minha alma, que as ameaças de bloqueio de satélites e sistemas GPS não devem ser consideradas como blefe ou manobra política. Estas são possibilidades reais, escritas nas entrelinhas do destino, que poderão se concretizar caso persista a obstinação daqueles que insistem em desafiar as leis cósmicas. O caos que se seguiria seria, segundo revelaram os espíritos superiores,
Um despertar forçado para uma nação inteira, um momento de verdade onde as máscaras cairiam e a realidade seria exposta em toda a sua crueza. Filhos queridos da luz infinita, na terceira visão que me foi concedida pelos mentores espirituais, contemplei com admiração e espanto algo que jamais poderia imaginar em minha limitada percepção terrena. Vi o povo brasileiro como um gigante adormecido, deitado sobre as terras abençoadas desta pátria, com o peito subindo e descendo no ritmo lento de quem ainda não despertou completamente para sua missão espiritual. Mas, ó maravilha divina, as sanções americanas, os bloqueios e as pressões internacionais eram como toques suaves, depois mais intensos, na fronte deste gigante, chamando-o gradualmente para a consciência plena. Os mentores me revelaram que o despertar do povo brasileiro não virá através de discursos inflamados ou campanhas políticas tradicionais. Virá sim através da pressão da realidade, através das consequências tangíveis dos atos daqueles que abusaram do poder conferido pelo voto popular. Quando as pessoas comuns começarem a sentir em suas vidas cotidianas os efeitos das sanções internacionais, quando perceberem que seus empregos, suas empresas, seus sonhos estão sendo ameaçados pelas decisões autoritárias de alguns poucos, então sim, ocorrerá o grande despertar profetizado pelos espíritos superiores. Vi multidões nas ruas, não em protestos violentos ou manifestações de ódio, mas em caminhadas silenciosas da consciência, onde cada brasileiro carregaria em seu coração a compreensão clara de que chegou o momento de escolher entre a submissão ao autoritarismo ou a luta pacífica pela liberdade. Os mentores me mostraram que estas manifestações terão um caráter quase religioso, uma qualidade transcendente que elevará o movimento muito além das paixões políticas comuns. Trump, nesta visão espiritual, aparecia não como um adversário do Brasil, mas como um catalisador involuntário do processo de renovação nacional. Suas ações, por mais duras que possam parecer, estão servindo ao propósito superior de acordar uma nação inteira para suas responsabilidades cívicas e espirituais. É como se a providência divina estivesse utilizando a pressão externa para forjar no caráter brasileiro uma têmpera mais forte, uma determinação mais pura. Os espíritos superiores me alertaram que os familiares dos ministros sancionados também serão envolvidos nestas consequências. Não por vingança ou crueldade, mas porque, no plano espiritual, as responsabilidades são compartilhadas quando há cumplicidade ou omissão diante dos abusos. Esta é uma lição dura, mas necessária, sobre como nossas escolhas afetam não apenas a nós mesmos, mas a todos aqueles que estão conectados conosco pelos laços do sangue e do afeto. Queridos irmãos da caminhada terrena, na quarta revelação que me foi concedida pelos mentores da luz eterna, fui transportado a uma dimensão onde o tempo se comporta de maneira diferente, onde passado, presente e futuro se entrelaçam como fios de uma tapeçaria cósmica tecida pelas mãos da própria divindade. Neste estado de consciência expandida, pude contemplar as raízes profundas desta crise que agora abala as estruturas do poder no Brasil. Os mentores me mostraram que as sementes desta situação foram plantadas há anos, quando certas autoridades brasileiras começaram a se distanciar dos princípios da justiça verdadeira, deixando-se seduzir pela embriaguez do poder absoluto. Vi como cada decisão autoritária, cada ato de censura, cada violação dos direitos fundamentais criava uma espécie de débito no livro kármico da nação. Débitos que agora chegam ao vencimento através das pressões internacionais. Alexandre de Moraes, na visão espiritual que me foi concedida, aparece envolvido por uma aura densamente escura,
resultado das emanações negativas geradas por seus atos de opressão. Os mentores me explicaram que esta escuridão não é uma condenação eterna, mas sim o reflexo natural de escolhas que se afastaram da luz da justiça divina. Ainda há tempo para arrependimento e mudança, disseram os espíritos superiores, mas as consequências de atos passados devem ser enfrentadas com coragem e humildade. As sanções financeiras que se aproximam como ondas inexoráveis do oceano cósmico não são punições arbitrárias, mas ajustes necessários para restaurar o equilíbrio perdido. Quando Trump anuncia o congelamento de bens e a restrição ao sistema financeiro internacional, ele está, sem saber, executando ordens que foram ditadas nos conselhos espirituais superiores, onde a justiça divina delibera sobre os destinos humanos. Os mentores me revelaram algo que fez meu coração espiritual se encher de esperança. Estas provações, por mais dolorosas que possam parecer, são oportunidades de purificação para o Brasil. Como o ouro que passa pelo fogo para se livrar das impurezas, nossa nação está sendo submetida a um processo de refinamento espiritual que a preparará para cumprir seu papel de coração do mundo, de pátria do Evangelho, de farol de luz para toda a humanidade. A ameaça de bloqueio de satélites e GPS, que pode parecer uma medida extrema e desproporcional, é, na verdade, um reflexo da gravidade da situação espiritual que se instalou em certas esferas do poder brasileiro. Os espíritos superiores me alertaram que, se estas ameaças se concretizarem, será porque outras tentativas de correção foram ignoradas e medidas mais drásticas se tornaram necessárias para quebrar a resistência daqueles que insistem em desafiar as leis universais. Amados filhos da esperança eterna, na quinta e crucial revelação transmitida pelos mentores espirituais, fui conduzido a uma visão panorâmica que abarcava não apenas o Brasil, mas toda a América Latina e, em seguida, o mundo inteiro. Vi como as decisões tomadas em Brasília, aparentemente circunscritas às fronteiras nacionais, na verdade geravam ondas vibratórias que se propagavam por todo o continente americano, influenciando os destinos de milhões de pessoas que nem sequer conhecem os nomes daqueles que abusaram do poder. Os mentores me revelaram que Trump, ao aplicar estas sanções, não está agindo apenas como presidente dos Estados Unidos, mas como um instrumento involuntário de forças cósmicas muito maiores que operam para manter o equilíbrio espiritual do planeta durante este período crítico da transição planetária. É como se ele fosse um médico celestial, aplicando um tratamento de choque em um paciente que se recusa a aceitar remédios mais suaves. Vi, em visão sublime, como cada ministro sancionado carrega consigo não apenas as consequências pessoais de seus atos, mas também uma responsabilidade coletiva perante a história e perante as futuras gerações. Seus familiares, envolvidos nestas sanções, representam na linguagem simbólica do plano espiritual a extensão dos danos causados por decisões autoritárias, mostrando como o abuso do poder afeta não apenas as vítimas diretas, mas todo o tecido social conectado aos perpetradores. As restrições ao sistema financeiro internacional que se aproximam como uma tempestade no horizonte econômico são, segundo revelaram os espíritos superiores, ferramentas de correção kármica que operam em escala planetária. Quando bancos americanos e europeus recebem ordens para congelar contas e bloquear transações, eles estão, sem perceber, executando deliberações tomadas em esferas muito mais elevadas da existência. Os mentores me alertaram que o bloqueio de satélites e sistemas GPS, caso se concretize,
será um marco divisório na história moderna, separando definitivamente a era da tolerância com o autoritarismo da era da responsabilização efetiva. O caos inicial que resultaria de tal medida seria como uma cirurgia necessária para remover um tumor que ameaça todo o organismo nacional. Mas, ó bondade infinita dos céus, os espíritos superiores me asseguraram que, por trás de toda esta aparente tempestade, existe um plano de regeneração nacional que transformará o Brasil em uma nação mais justa, mais livre, mais alinhada com os princípios eternos do amor e da fraternidade. As pressões externas que agora se manifestam são como as dores do parto de uma nova consciência nacional. O nascimento de um povo finalmente desperto para suas responsabilidades espirituais e cívicas. Queridos irmãos da jornada terrestre, na sexta revelação concedida pelos mentores da luz infinita, meu espírito foi elevado a alturas inimagináveis, onde pude contemplar o desenrolar destes acontecimentos sob a perspectiva da eternidade. Vi como cada decisão tomada por Trump, cada sanção aplicada, cada ameaça proferida se insere em um plano divino tão vasto e complexo que nossa mente humana mal consegue vislumbrar suas ramificações. Os mentores me mostraram que a população brasileira está neste exato momento passando por um processo acelerado de despertar espiritual. Como sementes que brotam após uma chuva torrencial, a consciência cívica do povo está emergindo das profundezas onde permaneceu adormecida por décadas. As sanções americanas estão funcionando como um alarme cósmico, acordando milhões de brasileiros que ainda não haviam percebido a gravidade da situação autoritária que se instalou em certas instâncias do poder. Vi, com os olhos da alma, manifestações populares de uma grandeza e dignidade nunca antes testemunhadas em solo brasileiro. Não eram protestos violentos ou explosões de raiva descontrolada, mas caminhadas silenciosas da consciência, onde cada participante carregava em seu coração a compreensão clara de que havia chegado o momento de escolher entre a submissão ao autoritarismo ou a reconquista pacífica da liberdade perdida. Os espíritos superiores me revelaram que Alexandre de Moraes e seus companheiros no STF estão vivenciando, nestes dias, uma pressão psíquica intensa, resultado direto das vibrações negativas que suas próprias ações geraram no plano astral. É como se estivessem sendo visitados pelos fantasmas de todas as injustiças que cometeram, forçados a encarar as consequências de atos que julgavam poder praticar impunemente. As sanções financeiras que se aproximam como avalanche irresistível carregam consigo não apenas penalidades materiais, mas também lições espirituais profundas sobre a natureza transitória do poder terreno e a permanência eterna das leis morais que regem o universo. Cada conta bloqueada será uma oportunidade de reflexão sobre o uso correto dos recursos que a vida nos confia. Cada bem congelado será um espelho refletindo a rigidez com que trataram os direitos de seus semelhantes. Os mentores me alertaram que a ameaça de bloqueio tecnológico, incluindo satélites e GPS, não deve ser subestimada como mero blefe político. Esta possibilidade real está inscrita nas probabilidades futuras como uma medida extrema que poderá ser acionada caso outras formas de pressão se mostrem insuficientes para quebrar a resistência autoritária. O caos resultante seria uma lição amarga, mas necessária, sobre como a arrogância de poucos pode prejudicar toda uma nação. Filhos amados da luz eterna, na sétima e final revelação transmitida pelos mentores espirituais nesta reunião extraordinária, fui envolvido por uma luminosidade tão intensa que meu ser espiritual quase não conseguia suportar tamanha glória celestial.
Neste estado de êxtase divino, compreendi finalmente o propósito maior de todas estas provações que agora se abatem sobre o Brasil. Os mentores me revelaram que o que presenciamos nestes dias históricos não é o fim de uma era, mas o nascimento doloroso de uma nova consciência nacional. O Brasil está passando por um processo de purificação espiritual que o preparará para assumir seu papel profético como coração do mundo, como pátria do Evangelho, como farol de luz e esperança para toda a humanidade. Trump, nesta perspectiva cósmica, aparece como um instrumento involuntário da providência divina, um catalisador através do qual as forças superiores aceleram o processo de renovação nacional. Suas sanções, por mais duras que possam parecer, estão servindo ao propósito transcendente de acordar um povo inteiro para suas responsabilidades espirituais e cívicas. Vi, em visão apocalíptica de rara beleza, o momento exato em que a população brasileira alcançará a massa crítica necessária para exigir mudanças profundas e definitivas. Será como um despertar coletivo, uma iluminação nacional onde milhões de corações baterão em uníssono, reclamando o retorno aos princípios constitucionais, a democracia verdadeira, a justiça equitativa para todos. Alexandre de Moraes e seus companheiros sancionados terão diante de si uma escolha fundamental: permanecer no caminho da obstinação e enfrentar consequências cada vez mais severas, ou aceitar humildemente as lições que a vida lhes oferece e buscar a redenção através do arrependimento sincero e da mudança genuína de conduta. Os mentores me asseguraram que as sanções financeiras, os bloqueios de vistos e até mesmo as ameaças tecnológicas são apenas o prelúdio de uma transformação muito maior que se avizinha. O Brasil emergirá desta crise como uma nação renovada, purificada, consciente de sua missão espiritual no concerto das nações. As pressões externas que hoje parecem adversidades se revelarão no futuro como bênçãos disfarçadas que forjaram o caráter nacional em uma têmpera mais nobre e resistente. O povo brasileiro, finalmente desperto de seu longo sono histórico, assumirá as rédeas de seu próprio destino, não permitindo mais que autoritários de qualquer matiz political sequestrem sua liberdade ou violem seus direitos fundamentais. Esta será a verdadeira vitória, não de um partido sobre outro, mas da consciência democrática sobre a opressão, da luz sobre as trevas, do amor sobre o medo. Amados irmãos da esperança infinita, que a luz radiante do Cristo Consolador envolva vossos corações nestes momentos decisivos da história nacional e planetária. Sob a orientação suprema dos mentores espirituais e na companhia luminosa do querido Emmanuel, venho encerrar esta série de revelações com um chamado solene à união em prece, à elevação dos pensamentos e à confiança inabalável nos planos superiores que se desenrolam para o bem de toda a humanidade. Convido cada um de vós, filhos queridos, a deixar vossos nomes e cidades nos comentários desta mensagem, como flores espirituais oferecidas no altar da fraternidade universal, para que nosso grupo de oração especial, guiado pelos espíritos superiores, possa interceder fervorosamente por vossas necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Se enfrentais desafios como desemprego, enfermidades, lutas contra vícios ou qualquer forma de sofrimento, confiai vossas súplicas aos cuidados desta casa de luz. Nosso compromisso sagrado é elevar preces constantes por vossa cura completa, libertação total e vitória absoluta nas batalhas da vida. Oração de Bezerra de Menezes para os tempos de transformação.
Ó Pai Celestial, Senhor de infinita misericórdia e justiça perfeita, nós vos louvamos e agradecemos por vossa presença constante em nossas vidas e por vossa proteção durante estes tempos de grandes transformações planetárias. Sob a luz bendita do Cristo Jesus, nosso Mestre e Salvador eterno, pedimos vossa divina intercessão para que a verdade prevaleça sobre a mentira, a justiça sobre a opressão e o amor sobre o medo que tenta dominar os corações humanos. Protegei, ó Pai, todos os que sofrem as consequências dos abusos de poder, fortalecendo-os na fé e na esperança de dias melhores. Iluminai as mentes daqueles que detêm autoridade para que compreendam a responsabilidade sagrada de seus cargos e hajam sempre em benefício do bem comum. Que vossa luz dourada envolva o Brasil e todas as nações irmãs, guiando-as pelos caminhos da democracia verdadeira, da liberdade responsável e da fraternidade universal. Concedei-nos, Senhor, a sabedoria para compreender os sinais dos tempos, a coragem para enfrentar as provações com dignidade e a perseverança para jamais desistir da luta pela justiça e pela verdade. Que os mentores espirituais continuem a nos orientar, afastando as influências das trevas e fortalecendo nossa conexão com os planos superiores da existência. Abençoai especialmente todos os corações que aqui nos procuram, envolvendo-os com vosso amor infinito e atendendo suas súplicas, segundo vossa santa vontade. Assim seja, em nome do Cristo, nosso eterno Redentor e guia espiritual. Irmãos amados, para que esta mensagem de luz e esperança alcance o maior número possível de corações necessitados, vos exortamos a fortalecer esta missão divina com vossa participação ativa e amorosa. Deixai vosso like como sinal de apoio às forças da luz. Inscrevei-vos em nosso canal Além do Espiritismo para receber mais revelações dos mentores espirituais e compartilhai esta mensagem com todos aqueles que necessitam de esclarecimento e consolação espiritual. Cada gesto vosso é uma semente de luz plantada no jardim da consciência humana, contribuindo para o despertar coletivo que transformará nossa amada pátria em uma nação verdadeiramente livre, justa e fraterna. Que a paz do Mestre Jesus esteja convosco, hoje e sempre, iluminando vossos caminhos e fortalecendo vossa fé nos momentos de maior provação. Lembrai-vos sempre, queridos irmãos, de que somos todos peregrinos da eternidade, passageiros temporários neste plano de experiências e aprendizado. As provações que hoje enfrentamos são oportunidades de crescimento espiritual, chances de demonstrar nossa fé e nossa confiança nos planos superiores que regem os destinos humanos. Permanecei firmes na oração, constantes na caridade, e inabaláveis na esperança de que um novo amanhecer espiritual está nascendo para o Brasil e para toda a humanidade. Que as bênçãos dos céus desçam abundantemente sobre vossas vidas, vossas famílias e vossos empreendimentos, trazendo prosperidade material acompanhada de riqueza espiritual, saúde do corpo harmonizada com paz da alma, e sucesso nas atividades terrenas, equilibrado com progresso na jornada evolutiva. A luz é mais forte que as trevas, o amor é mais poderoso que o ódio, e a verdade sempre triunfa sobre a mentira. Até nosso próximo encontro espiritual, permanecei unidos na corrente da fraternidade universal, irradiando luz, paz e esperança para todos os que vos cercam. O Brasil desperta, a humanidade evolui e nós somos instrumentos benditos desta transformação gloriosa que marcará para sempre a história da Terra e de seus habitantes. Com todo o amor e toda a luz dos planos superiores, vosso irmão em Cristo, Bezerra de Menezes.